É inegável que o maior problema do filme Mortal Kombat foi, de fato, o roteiro. Greg Russo foi o roteirista principal, responsável por coordenar toda a equipe de roteiro, e se nesse momento você ainda não saiu correndo gritando, é porque você não sabe quais os próximos projetos de Greg Russo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o roteiro de Mortal Kombat, utilizando um elemento técnico para análise deste trabalho. Olá! Sejam todos bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou o Cal Oliver, o seu nerdoterapeuta. No nosso encontro de hoje vamos falar sobre o roteiro de Mortal Kombat. Mas antes da gente começar, caso você não seja inscrito ou inscrita aqui no canal, clica aqui, se inscreve, deixa o seu like e assine as notificações. Aqui no Nerdoterapia temos sessões todos os dias para deixar você cada vez mais nerd. Lembrando que aqui no Nerdoterapia estamos construindo uma websérie autoral. Se quiser contribuir com nossa criação, o nosso Pix está aqui embaixo. Faça uma doação em qualquer valor, isso já nos ajuda muito. Desde já, agradecemos muito. Greg Russo foi o roteirista principal desta edição de Mortal Kombat. O roteiro tem graves problemas, alguns possivelmente influenciados pela própria Warner, mas o Greg Russo não estava sozinho nessa. Haviam outros roteiristas nessa também. Sean Catherine Derrick, Drew McWeeny e Rebecca Swan. Desses três roteiristas, eu não destaco nenhum trabalho exímio, porque a maior parte deles trabalharam apenas em filmes pequenos e filmes que são muito ruins mesmo. Eu vi alguns dos trabalhos, por exemplo, da Rebecca, que são filmes de terror, de slasher, filmes mais antigos. Gente, é trágico. Muito trágico. David Callahan também estava na equipe, mas esse já integrou a equipe de outros filmes que foram sucesso, como Homem-Aranha no Aranhaverso e Zumbilândia, que eu sou um grande fã. Já o líder desse time, Greg Russo, ele só trabalhou até o momento em dois grandes roteiros, Mortal Kombat de 2021 e o Resident Evil de 2021. Se você não saiu correndo gritando em desespero, porque eu, como grande fã de Resident Evil, fiquei muito decepcionado quando a gente teve aquela adaptação lá com a Alice. Mas a nossa promessa era que neste ano nós receberíamos um roteiro digno, que inclusive Kaya Scodelario vai fazer Claire Redfield, e a gente tinha a promessa de que dessa vez seria um filme fiel ao game. Espero que não seja na mesma vibe do Mortal Kombat, porque a gente sabe que não está fiel ao game. Quando você está dentro de um processo de construção de roteiro, existe uma metodologia muito antiga que se chama decupagem. Não existe um jeito exato de fazer essa decupagem, mas quando você esmiuça o roteiro, existem caminhos que você pode pegar para você driblar alguns elementos que podem ser problemáticos. E eu vou usar uma técnica que eu conheço, exemplificando alguns elementos. Quando você faz a decupagem, é onde você coloca o número de página, destaca com marca-texto ali coisas importantes, mas é neste momento também que você identifica os potenciais problemas do roteiro. Se Cole Young foi uma imposição da Warner, a gente já sabia que ele era um problema para o roteiro. As arcanas que estavam sendo introduzidas também eram problemas para o roteiro. Durante esse processo é solicitado que quando você lê o roteiro, você leia como se fosse a primeira vez, imaginando as cenas para já identificar esses potenciais problemas. Então vamos falar do potencial problema Cole Young. Mas como eu já falei aqui antes, aqui no Nerdoterapia nós não gostamos de problema, nós gostamos de soluções. E por isso eu vou mostrar caminhos para vocês que poderiam ter sido tomados neste roteiro, que teriam outras abordagens mais interessantes. Dentro da composição do personagem Cole Young, decepciona quando a gente identifica que ele é um descendente do clã Shirai Ryu e ele é um personagem que usa um par de tonfa. As tonfas ou tonquas são utilizadas tanto para ataque quanto para defesa e ele também tem uma armadura. Nada disso remete o clã Shirai Ryu, o que é um grande problema. Se a gente tivesse, por exemplo, um elemento mais significativo, como a própria kunai, poderia ser inclusive um chicote, algo mais similar e próximo do que o Scorpion tem. Só que outro problema é ficar colocando o personagem na rabeta de outro personagem para pegar carona no ibope dele. Então, atrapalhar a luta de Scorpion e Sub-Zero do final ali para trazer o Cole Young e fica os três ali tretando, não é legal. E o Scorpion, inclusive, ele tem a grande vingança dele durante os torneios Mortal Kombat. Quando ele é apresentado em Mortal Kombat 1, ele e Bi-Han estão lutando do mesmo lado, porque eles, inclusive, estão com a psique dos dois lá tudo lascada, porque eles não entendem muito bem o que está rolando. O Scorpion tá com a ira, achando que o Bi-Han era o problema, só que ele está sendo controlado, o Bi-Han também tá, e ambos estão lutando do lado de Outworld. Você pega uma luta lendária de Mortal Kombat, taca outro personagem lá no meio e fala, olha, gostem dele, porque ele é tipo parente de um deles, olha, ele tá no meio da treta.
Isso não resolve. A gente teria muitas outras formas de abordar e dar um desespero para ele. Em vários momentos são citados os Lin Kuei. Mas dos Lin Kuei quem apareceu? Só o Bi-Han. A gente não teve Cyrax, Sector, Smoke. Nenhum dos outros Lin Kuei, que são significativos na franquia, apareceram. E eles poderiam ter sido utilizados para poder dar um desespero ali pro Cole Young, para ele não interferir na luta do Scorpion e do Sub-Zero. Porque o ideal de uma luta desse naipe é que ela se resolva sozinho. Então ali já se cria um grande problema de roteiro, que é colocar um personagem novo no meio de uma luta lendária que todo mundo gosta da franquia. O Cole Young, se ele tivesse aspectos mais interessantes, bem similares inclusive aos do Takeda Takahashi, o Takeda é um exemplo de Shirai Ryu evoluído que traz uma abordagem muito interessante. Inclusive a gente vê que a armadura do Cole é muito estranhamente parecida com as roupas do Takeda. Só que numa leitura básica a gente já consegue identificar que a Arcana também seria um problema. Então tem que ser introduzido de forma cautelosa. Imagine só, o que você acha que seria a Arcana de um personagem como o Striker? Ele vai atirar e nunca vai errar, ele vai virar um pistoleiro. O que você acha que seria a arcana de um personagem como Jackie Briggs, que atualmente é uma das combatentes mais importantes do game? Ela vai ser que nem o pai dela, só que vai ser superior, assim, vai ficar em cima da mão. Isso, a longo prazo, gera problemas. Porque eu, Cal Oliver, se eu vou criar uma obra, eu penso no sucesso dela a longo prazo. Ou o Greg Russo estava achando que ia ser um filme só. Porque a gente não pode pensar na arcana a curto prazo. Além do que ela já perde a graça ali na mão do Jax, na mão do Kano, que acaba fazendo substituições que pros fãs são importantes. A gente não ter olho biônico pro Kano é problemático. Inclusive o Jax nem tinha braços de metal no primeiro Mortal Kombat. Só no terceiro game da franquia ele aparece com os braços. Inclusive naquela época eram próteses. Nessa nova abordagem de Mortal Kombat 9 em diante, a gente teve essa revolução. Então eu acho que eles poderiam ter utilizado outros recursos para tanto o Cole Young quanto as arcanas funcionarem de formas mais fluidas, para não ficar tanta forçação de barra, como por exemplo a Sonya lá e ganha a marca, fica empolgada. Pra que tudo isso? Não era necessário, dava para ter tido uma outra abordagem que alterasse de uma forma menos significativa algo tão importante para os fãs da franquia. E o Cole podia ter sido introduzido de uma forma mais carismática. Inclusive o estilo de luta do Cole Young não é tão interessante quanto de um Shirai Ryu. É muito estranho eles terem o cuidado minucioso de o Sub-Zero falar chinês quando ele tá na frente do Scorpion. Pra família do Scorpion ele tava falando em japonês. O clã Shirai Ryu é um clã japonês. E o clã Shirai Ryu é um clã de ninjas. O Sub-Zero não é um ninja. What? Nós no ocidente nos relacionamos com o Sub-Zero dessa forma. Mas inclusive John Tobias recentemente falou que nós estamos completamente equivocados. Os Lin Kuei são um clã de assassinos e ladrões. Ponto final. Quem são ninjas são os Shirai Ryu. Por mais que os Shirai Ryu primordiais, como o Takeda, fundador do clã, treinou com os Lin Kuei, isso não quer dizer que os Lin Kuei são ninjas. Eles não são. John Tobias falou disso na criação do cerne desses personagens. Então, assim, se o próprio criador do jogo tá dando esse material, por que eles não usam isso bonitinho? Sabe, seria mais interessante o Cole ter sido introduzido não no MMA, não no Cage, porque durante o lançamento das informações do filme, soava como se ele fosse um substituto do Johnny Cage. Por isso que ele tava numa gaiola, e não seria admissível para nós, fãs da franquia, substituir o Johnny Cage por uma coisa aleatória. Ainda mais sabendo que em games como Mortal Kombat X e 11, a gente tem personagens que são descendentes do Johnny Cage, no caso, a Cassandra Cage, que é um elemento importantíssimo. Ela arrebenta a cara do Shinnok no Mortal Kombat X. Então, tipo assim, se o Johnny Cage não existe, a Cassandra vai ser filha de quem, gente? Não tem condições. Então, de fato, nós precisávamos de ter uma introdução pro Cole mais próxima ali de algo ninja. Algo mais próximo de uma cultura oriental do que um MMA e um Cage. Na minha opinião, essa seria uma correção pro roteiro. Mas no roteiro, eles poderiam ter dado algo fundamental que eu já corrigiria na cena. Eu poderia falar desse elemento durante o debate sobre visualidades da cena do filme. Mas durante o processo de decupagem, o roteirista tem a autorização de ler as cenas e sugerir os planos, que são a forma com que isso vai ser filmado. Um exemplo muito simples. Aqui o Nerdoterapia está sendo gravado em plano americano. Essa é a forma com que capta o meu corpo, certo? Em Mortal Kombat 11, a gente tem uma abordagem primorosa na forma com que os planos são exibidos. E o Greg Russo perdeu o ouro ali de não perceber como eram as transições de plano de câmera para levar isso para o roteiro dele como sugestão de cena.
Normalmente em Mortal Kombat 11 a gente tem as cenas em primeiro plano e em seguida para um médio longo, que é a que pega uma parte maior do meu corpo, mas não me pega de corpo inteiro. E vocês já devem ter percebido que durante a contação da história, a câmera sempre se afasta e mostra os dois combatentes frente a frente, e aí eles transitam em dois planos muito conhecidos, o plano inteiro e o plano geral. O plano inteiro pega o corpo do personagem inteiro. O plano geral pega o corpo de dois personagens inteiros. Vamos supor que o game a gente veja em dois planos gerais. Então é muito fundamental que o Greg desse essas marcas para ele mostrar que quando a cena está acontecendo aqui, a câmera está por aqui, a câmera afasta, e aí quando ela afasta o suficiente, os dois combatentes estão um de frente ao outro. Isso poderia ter sido feito de N formas possíveis em colaboração com o roteiro e a direção, sabe? O roteirista podia ter dado pistas para ele de como aproveitar melhor o desenvolvimento. Porque o Cyborg acabou ficando muito focado na plasticidade que cada cena constituía. Por exemplo, quando a gente vê a cena do Hanzo Hasashi pegando água, a gente tem uma plasticidade linda ali. A água que cai, aí quando o clã é atacado, tem o sangue que cai nas plantas, depois a chuva que lava o sangue das plantas. Então tudo isso tem uma plasticidade. Isso poderia ter sido mais bem explorado nas batalhas, que acabam tendo um jogo de câmera não tão interessante quanto o jogo de câmera que a gente conseguiu entender, estudar e conhecer melhor em Mortal Kombat 11. E aí eu acho que a primeira falha grave do roteiro do Greg Russo é a apresentação dos personagens. É feito de forma muito superficial, fica muito meio jogado assim, então não fica tão interessante e acaba não dando brecha para o desenvolvimento desses personagens. Então alguns personagens mal aparecem e ficam muito pouco valorizados na câmera. E a gente sabe que eles ficaram exímios, como é o caso da Nitara. A Nitara não tem um texto. Como que uma atriz daquela... Eu parava o filme, eu ia fazer igual o Tim Burton fez em Beetlejuice. O Beetlejuice, ele não chamava Beetlejuice o filme na época. Quando estavam finalizando a gravação, faltando uma semana pra filmagem, o Tim Burton tinha chamado o Michael Keaton para poder gravar o Beetlejuice, e ele gostou tanto do que o ator fez que ele mudou tudo. E falou, o filme agora chama Beetlejuice por causa de você. Então assim, a Nitara merecia mais participação. O Reiko precisava de uma correção na atuação dele. A gente vê uma atuação muito frágil e debilitada ali dentro. O Kabal precisava abrir a boquinha dele mais vezes, porque é um personagem bom e ele contrapõe a ação do Kano. E o Kano, ele tem texto exagerado. A Sonya precisava ser mais bem explorada e o Jax também. E o Cole, a gente tem tempo pro Cole, pra Alyson, pra Emily, e acaba tirando o tempo da galera. Então, talvez, se o Cole tivesse um momento também como observador dos combatentes, da metodologia de treinamento dele, uma luta, por exemplo, entre Kung Lao e Liu Kang, seria maravilhoso. Ali, por exemplo, dentro do templo do Raiden, era um momento que precisava de uma exploração maior. E aí, como eu corrigiria tudo isso? Cada cena que vai pra câmera precisa de ter ações claras para serem constituídas. Porque sem a ação, o personagem não identifica a motivação dele. Então a gente, a partir da ação, determina a motivação do personagem. Por exemplo, Mileena. Qual a motivação daquele bicho? Por que ela não comeu a Sonya? Tipo, mano, Mileena, ela teria comido a Sonya viva lá. Ela lambeu o sangue dela e falou, você não escolhida, amada. Pá, comia mesmo assim. Não tinha essa de, ai, não é combate. Não, gente, isso não é o jogo. Tá? Isso não tem nada a ver com o lore dos personagens. E o interessante é que se você vai dar ação para desenvolver a motivação, você começa a dar profundidade para o roteiro. Só que essa motivação, ela também gera um subtexto para o personagem. Que aí o ator também fica mais visceral, ele fica mais entendido. Que inclusive eu percebo claramente que a Mel Gibson entendeu melhor o personagem dela do que um cara como o Nathan Jones. E a Mel é uma atriz muito mais inexperiente. O Nathan, ele por mais que ele seja um artista marcial, né, vamos dizer assim, um lutador, ele não teve um bom desenvolvimento de personagem. Talvez porque ele não conseguia identificar ali o que ele era. Gente, ele era tipo o lobo da estepe, ele era um bicho destrutivo, ele é general. Ele não era qualquer coisa, ele parecia um bocazão só, né? Só que é a partir do subtexto do personagem que aí você gera o texto falado. Esse quarteto tem que estar claro na cabeça do roteirista. A ação, que é gerada pela motivação, que juntos ali contam uma história, que gera um subtexto, que conta uma história base também, e claro, que deságua no texto falado. Às vezes falas eram desnecessárias e que falas pontuais eram muito boas. Quando a gente vê o Liu Kang contando a história dele, é rápida a contação. Falta aquilo para uma Mileena, falta aquilo para o Reiko, falta aquilo para Nitara. Sabe, o texto falado de uma forma simples e objetiva, combinado com as ações do personagem geradas por uma motivação.
Isso resolvia grande parte dos problemas que a gente tem no roteiro. Claro, e aí a gente ia ter que driblar ali o Cole Young e as arcanas de uma forma, apresentando ele talvez mais vinculado à cultura japonesa, visto que ele é um descendente do Shiraiyu. Beleza que o personagem do Cole Young cresceu nos Estados Unidos, mas se ele se apaixonasse pelas artes orientais, principalmente aquelas que são tradicionalmente estudadas pelos povos japoneses, mostraria ali um vínculo com o Japão, com o clã Shiraiyu, poderia mostrar, sabe, no corpo dele uma tatuagem, elementos, mas não, deram qualquer coisa, acharam que tipo, botar um trem amarelo, uma pulseirinha ali que remetia o clã Shiraiyu, isso é muito superficial, infelizmente, mas assim, esse é o tipo de erro que não pode ir pro próximo e não pode ir pro filme do Resident Evil que a gente vai ter esse ano. Se você quiser continuar esse papo comigo, que vai vir agora sobre outros elementos do filme, clica aqui, se inscreve no canal e assine as notificações. Aqui no Nerdoterapia temos vídeos novos todos os dias para deixar você cada vez mais nerd. Eu sou Cal Oliver e este foi o Nerdoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijocas! Gente, eu entendo que tem muita gente que gostou, tem muita gente que não gostou. Muita gente falou coisas absurdas aqui pra mim. Eu, inclusive, li um comentário que falava essa merda desse canal só fala coisa merda que não sei o que, não sei, merda, e merda, e merda, e merda. E me criticou por eu dizer que ia fazer uma decupagem do filme. E falou, quem eu penso que eu sou se eu sou um crítico de Hollywood? Olha, humildemente, a minha formação é acadêmica na área. Então, assim, para esse tipo de gente eu digo, eu sou mestre em artes cênicas, então, se você quiser ouvir o que eu tenho a te dizer de acordo com a experiência que eu tenho dentro da área, com o que eu aprendi fazendo, lendo, ouvindo, e claro, de maneira humilde, porque não é arrogante, porque o aprendizado que eu tive na minha vida não foi de forma arrogante, eu batendo no meu peito falando, nossa, eu sou fodão. Não, eu falava, oi, tudo bem? Você vai fazer o filme e tal? Eu poderia ver, eu poderia entender melhor, porque é isso, aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito debilitada. E aqui no YouTube a gente tem muitas pessoas que não têm uma formação técnica. Se eu estou falando de formação técnica é porque eu tenho propriedade, é porque eu fiz curso. Eu não estou vindo aqui porque um espírito baixou em mim para falar de coisa técnica não, gente. Eu estudei para fazer isso. Então, tipo assim, eu só peço que se não vai contribuir e não quer dialogar, não me desrespeite, não ouse. Tá? Porque eu tô vindo aqui numa boa, dialogar, tranquilo, não tô destruindo o filme, não tô falando mal do filme, tô fazendo uma análise madura. A gente é gente grande, pessoas, e tem que saber dialogar. Se não sabe dialogar, vá fazer uma terapia real, porque aí não é nerdoterapia que precisa de um terapeuta para resolver esse problema de falta de comunicação com outros seres humanos. Beijocas!